Para analisar a questão do FMI, naturalmente outros temas da atualidade, como sempre é meu convidado Tavares Moreira. Doutor Tavares Moreira, muito boa tarde. Um bom ano, é a primeira vez que nos encontramos neste ano de 2013. A primeira questão que lhe coloco é este relatório apresentado ontem pelo Governo, um relatório do FMI, merece esta avalanche de críticas que recebeu? Eu diria que as críticas não são surpreendentes, embora, na maioria dos casos, aquelas que eu ouvi me parecem, elas sim, desfocadas da realidade. Quer dizer, quando agora ouvimos dizer, por exemplo, numa das críticas, que este relatório do FMI está completamente desligado da realidade portuguesa, eu diria exatamente ao contrário. Eu diria que quem está completamente desligado da realidade portuguesa é quem produz um comentário destes. Porque, evidentemente, eu faço esta observação com algum cuidado, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler o relatório na sua integridade, passei os olhos muito rapidamente pelo documento. É claro, é uma leitura para fim de semana, este relatório é uma leitura para o próximo fim de semana, que se inicia amanhã, portanto... Até porque é bastante denso. Só nessa altura, no Porto, aliás, será uma leitura a fazer no Porto, por mim, com tranquilidade, espero. Mas daquilo que vi, devo dizer-lhe que me parece um documento muito bem feito, muito bem estruturado, focando alguns dos aspectos fundamentais da problemática do controle da despesa pública em Portugal. E muito sensato, para além de mais, um documento sensato, porque evidencia as dificuldades desta abordagem, não esconde as dificuldades desta abordagem, por exemplo, no capítulo que se refere à redução dos efetivos da função pública. Há várias hipóteses para conseguir isso. Uma das hipóteses é, por exemplo, e seria a mais simpática, digamos assim, seriam a das saídas por a convite, negociadas, com um incentivo financeiro, evidentemente oferecendo às pessoas um incentivo financeiro, mas esse método, eles chamam a atenção, esse método que seria, em princípio, o mais interessante, tem depois uma dificuldade e uma perversão. É que, em princípio, quem vai aderir mais rapidamente a uma solução dessas são os mais capazes. Aqueles que mais facilmente encontram uma saída alternativa profissional. E, portanto, esse é um método que, parecendo muito interessante, depois tem esse grave inconveniente. Mas eu diria, digamos, num comentário mais genérico, que eu acho que este é um capítulo, um ponto, um documento, uma questão fundamental. Esta questão há tempos, recordo, falava-se da refundação do Estado. Expressão talvez um pouco estranha. Mas digamos, é indispensável repensar em Portugal, repensar as funções do Estado e, sobretudo, a enorme estrutura que está montada em torno do Estado, em todas as suas vertentes, digamos, da administração central, administração regional, administração local, a própria componente empresarial, digamos, do Estado, quer empresas públicas centrais, quer empresas regionais, quer empresas públicas locais, como sabem, empresas municipais. Portanto, criou-se, de facto, uma enorme estrutura e agora é evidente que se chega à conclusão de que o país não tem recursos para manter esta estrutura. Isto é uma verdade que me parece insofismável, porque, de resto, o brutal agravamento fiscal que nós estamos a suportar este ano, 2013, é exatamente uma consequência da necessidade de financiar esta estrutura, não é mais do que isso. E o meu amigo recorda-se muito bem como eu, que quando foi anunciado este brutal aumento de impostos, toda a gente clamou que o que era preciso era reduzir a despesa. E nós próprios dissemos isso aqui, não é? Nós precisamos é de reduzir a despesa. Este aumento de impostos não leva a lado nenhum, pelo contrário vai penalizar a economia, e penaliza certamente. Portanto, não é saída, excepcionalmente pode-se aceitar por um ano, mas não é saída permanente. Nós não podemos esquecer que não faz o menor sentido. Nós em Portugal, por exemplo, temos uma taxa marginal de tributação de 54% ou 55%, quando em países muito mais evoluídos como os Estados Unidos, agora com o agravamento fiscal, a taxa marginal passa para 39,6% e nós em Portugal temos 55%. Isto não tem pés nem cabeça, não é bom, mas pode-se aceitar numa situação de emergência, mas não pode ser uma solução para o futuro. E muito menos a manutenção deste Estado nas condições atuais irá ditar ainda um agravamento fiscal no futuro. Quer dizer, isto é impensável, porque o país torna-se absolutamente inviável. É evidente que um agravamento fiscal em cima destes dá como resultado que os talentos, as pessoas de capacidade, de competência, vão-se embora todos. Fujam. E podem ir, até nem é preciso ir embora fisicamente, basta que se vão embora fiscalmente e podem continuar a trabalhar cá, mas
a contribuir para outros regimes fiscais e, portanto, isso é uma situação sem futuro. E, portanto, eu acho que o país não se pode furtar, o país no seu todo, não é apenas a classe política, o país no seu todo não se pode furtar a uma discussão séria, tanto quanto possível serena e muito objetiva sobre este tema. Não pode. Quer dizer, é incontornável. Deve ser discutida por todos, como pediu o Governo. Porque nós não podemos aguentar para o futuro este Estado. Aliás, o FMI chama bem a atenção para esse ponto. Isto não é affordable, como este diz. Não podemos suportar isto no futuro. Agora, isto tem que ser uma discussão serena, não se pode começar já a dizer que isto é desfasado da realidade, a pedir a demissão do Secretário de Estado que anunciou ontem, enfim, de uma maneira até relativamente tranquila, fez a apresentação desta questão e disse justificadamente que nós não podemos fugir a este debate e não podemos colocar de fora nenhuma destas hipóteses, pelo contrário, temos que a considerar seriamente e, portanto, eu acho que este debate é incontornável. Tem que ser um debate tão sereno e tão objetivo quanto possível. Eu até admito que se chega à conclusão, digamos, como eu voto contra, evidentemente, que se chega à conclusão, e outros, porventura, num sentido figurado, de que deve tudo continuar na mesma. Mas isto tem que ser uma opção consciente. Não pode ser uma opção inconsciente. Não se discute e, portanto, devemos discutir e, no fim, eventualmente concluir, não, vamos continuar na mesma. Vamos continuar a suportar este Estado, vamos, no futuro, ter maiores impostos para aguentar este Estado, porque é isto que nós queremos. É uma opção de pobreza no futuro, mas é uma opção livre e consciente, nesse caso. Mas tem que ser uma opção devidamente debatida e assumida. E depois há uma questão prática também, é que este tema vai ser objeto, como sabe, da próxima avaliação da Troika, já no final de fevereiro. E, portanto, nós temos que dizer alguma coisa. Temos que lhes dizer, olha, sim senhor, nós estamos disponíveis para adotar esta e esta medidas, isto tem um consenso mínimo possível e tal, há outras que não podem, não é possível, mas estas estamos dispostos a aceitar, e pronto, e vamos ver o que é possível negociar com a Troika. Dizer aos nossos criadores externos, olha, tenham paciência, mas isto está fora de questão, não podemos discutir e tal. Ou então dizer, não, nós discutimos e achamos que por aqui não vamos lá nenhum, portanto temos que escolher outras soluções. E outras soluções, obviamente, é agravamento fiscal no futuro. Não vejo que haja outra hipótese. É evidente que há aqui um ponto para o qual eu gostava de chamar a atenção. De resto, já chamei a atenção em outras conversas anteriores, recordo quando se começou a falar disto, e até já em tempos tinha suscitado essa questão, é que eu acho que falta aqui um capítulo fundamental. Portanto, falta aqui um capítulo fundamental, que é aquilo que eu chamo o capítulo da superestrutura política e administrativa. Ou seja, o da necessidade de um controlo muito mais rigoroso e de uma demonstração de contenção de despesas por parte dos órgãos superiores da administração pública e da administração política do país, digamos, a gestão política do país. Governo, gabinetes ministeriais, recorda-se que ainda há poucos dias foi divulgado um relatório do Tribunal de Contas a denunciar uma situação que é totalmente inadmissível neste contexto, que é as despesas dos gabinetes ministeriais não estão devidamente controladas e, portanto, isso, digamos, os órgãos superiores do Estado têm que dar o exemplo. Isto é fundamental. Podem-me dizer, isso são 3 ou 4% do total, mas isso não interessa. Aliás, aqui não há exceções, não pode haver exceções, não pode haver exceção nenhuma. E, em segundo lugar, tem que haver um grande exemplo. E, digamos, esse foi, de resto, o grande trunfo da Irlanda, sabe? A Irlanda já começava a levantar voo, já voltou aos mercados, portanto, o problema da Irlanda está praticamente resolvido. Exatamente, um dos trunfos da Irlanda na aplicação do seu programa de austeridade foi ter adotado medidas drásticas, draconianas, de cortes das despesas e das remunerações, por exemplo, aos membros do governo. O primeiro-ministro da Irlanda sofreu um corte para aí de 40% no seu vencimento e certas regalias acabaram por completo. Eu acho que isso em Portugal está por fazer, já devia ter sido feito, já estamos um bocado tarde, mas enfim, ainda é tempo, apesar de tudo, para o fazer, e a ser feito é exatamente neste contexto. Eu diria que esse é o primeiro capítulo, que evidentemente o FMI isso não contemplou, porque isso é um aspecto um bocado específico, mas é um ponto que eu acho essencial e incontornável também, digamos, o problema do excesso de despesa na superestrutura política e administrativa do Estado, que cobre o Governo, a Assembleia da República, a Presidência da República, os gabinetes da República nos Açores e do representante da República nos Açores e da Madeira, os gabinetes as coordenações de coordenação regional, enfim, toda uma parafernália de departamentos e as câmaras municipais. Toda a gente sabe que hoje em dia as câmaras municipais são centros de despesa
enormes e que deviam fazer, evidentemente, uma gestão muito mais prudente e com muito maior contenção dos recursos que são postos à sua disposição. E o país podia aí poupar imenso dinheiro nisso e dar o exemplo às pessoas, porque as pessoas conhecem essa realidade e depois, é evidente, as pessoas vão reduzir as pensões às pessoas que veem ao lado os próprios agentes da administração pública continuarem a viver, digamos, à grande e à francesa, entre aspas. Isso não é obviamente moral nem é aceitável e, portanto, esse é um ponto que eu acho que é absolutamente crucial. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu estou, apesar de tudo, esperançado, depois destas primeiras reações um bocado nervosas de algumas entidades. Obviamente, há pessoas que estão completamente contra isto, definitivamente, não vale a pena. Uma CGTP, não vale a pena contar com a adesão desses interesses, porque estarão sempre contra soluções deste tipo, mas eu espero que no final haja aqui um mínimo consenso em torno daquilo que é indispensável fazer. Chama a atenção para um outro ponto, que este, de facto, enfim, nunca se fala neste sindicato, mas o Governo enfrenta neste trabalho e neste projeto de reforma da administração pública o mais poderoso sindicato que existe em Portugal, que é o SMO, não sei se já ouviu falar nisso. Não. É o sindicato dos sentados à mesa do orçamento. É evidente que é um sindicato que tem milhões de aderentes, milhões de interessados, milhões de filiados, e evidentemente enfrentar este sindicato é uma coisa... Vai conseguir aplicar algumas destas medidas, o Governo, parece-lhe? Terá que aplicar, em maior ou menor medida. Evidentemente, aqui há uma questão de grau, evidentemente que há uma questão de grau. Se não forem os 4 mil milhões, podem ser 3 mil milhões ou 2 mil milhões. De qualquer maneira, alguma coisa terá que ser feita, algum sinal terá que ser dado, no sentido de que... E também há uma questão de timing. Isto pode ser mais ou menos faseado no tempo. Isto pode ser graduado, digamos, está aqui, aliás, o FMI também, esse aspecto também foca, pode haver aqui um programa de aplicação destas medidas que seja de execução faseada no tempo e, portanto, que dê algum tempo para uma execução, para uma aplicação gradual daquilo que é o objetivo final de termos um Estado sustentável pelo país, porque o problema neste momento, de facto, o problema base disto tudo é que nós criamos um Estado por inépcia, por incompetência política, por vários fatores, que o país, de facto, não consegue sustentar. Basta ver o que se passa este ano com o agravamento da carga fiscal. Evidentemente, há depois aqueles episódios rocambolescos dos VPNs, etc., que também contribuem para isso, evidentemente, mas são episódios que vamos acreditar são excepcionais. Estão delimitados e que aconteceram uma vez, que esperemos não se repitam, obviamente. Portanto, com esses, evidentemente, também ajudaram, entre aspas, para esta situação muito delicada em que nos encontramos, mas, enfim, não são situações permanentes para o futuro. Portanto, são situações que aconteceram, que estão localizadas, que são devidamente dimensionadas, que o Estado, infelizmente, teve que aguentar, mas, evidentemente, o problema não é esse. O problema é a continuação desta carga permanente de encargos que esta estrutura do Estado envolve e que o país, de facto, não tem condições de pagar. Se o Governo decidir avançar com um dos pontos sugeridos neste relatório do FMI, os despedimentos na função pública, faz sentido que use, por exemplo, o dinheiro das privatizações, o dinheiro angariado com as privatizações para pagar essas negociações, para pagar essas indemnizações aos trabalhadores do Estado? Eu admito que até possa haver um esquema de financiamento especial para esta finalidade, inclusive um financiamento adicional por parte dos jogadores internacionais com esta específica finalidade, não é? Dr. Tavares Moreira. Por exemplo, se concluir que aqueles 12 mil milhões da banca já não são necessários mais do que 5,6 milhões ou coisa parecida que foram utilizados, ou seja, que sobram 6 mil milhões, eu acho que esse dinheiro seria muito bem aplicado num programa destes. Muito bem aplicado. Olhando para o relatório e para as linhas gerais deste relatório, volta-se a perceber que a função pública é muito... não sei se podemos dizer penalizada, mas este relatório, boa parte destas medidas incide sobre a função pública principalmente. Quer isto dizer, e por muitas vezes ouve-se falar, mas parece que é uma espécie de mito, quer isto dizer, é a questão que lhe coloco, que a função pública tem vantagens face ao privado? Algumas têm manifestamente e estão muito bem identificadas neste relatório, por exemplo, em matéria de pensões. Um dos capítulos, como sabe, fundamentais aqui é a questão das pensões. E o relatório chama a atenção para o facto
das pensões da Caixa Geral de Aposentações serem, em média, 3 vezes o valor das pensões no regime geral da Segurança Social. Veja bem o que isto significa, não é? E com carreiras contributivas inferiores. E, portanto, está a ver esta enorme desigualdade, por exemplo, em matéria de benefícios sociais para quem está num setor ou está no outro. Ou na questão dos subsistemas de saúde, por exemplo. Há aqui uma desigualdade muito grande. O sistema de saúde é a mesma coisa, não é? Portanto, temos aí, de facto, aspectos de desigualdade que são muito objetivamente assinalados e, portanto, são incontornáveis. Portanto, eu acho que isso é uma questão que não se pode fechar os olhos a isso. É uma realidade porque é que uma pessoa que trabalha no setor privado e desconta para a Segurança Social o mesmo tempo que desconta um funcionário do Estado, em condições de igualdade, digamos, de retribuição, e no final tem 1/3 da retribuição, da pensão que tem o funcionário do Estado. Isto não é obviamente aceitável. Vamos a prazo perder o Sistema Nacional de Saúde? Olhando para uma das sugestões também é um corte de 180 milhões. Esse é um tipo de enfoque que me parece, digamos, perverso, porque não é um problema de perder o Serviço Nacional de Saúde, é um problema de redimensionar o Serviço Nacional de Saúde e pô-lo ao serviço de quem realmente precisa do Serviço Nacional de Saúde, basicamente gratuito, não é? Porque, repara, hoje em dia, aquilo que o meu amigo sabe, como eu sei também, pessoas das minhas relações, enfim, algumas delas são pessoas, enfim, com grande capacidade financeira e patrimonial, vão ao hospital público, se precisarem, servem-se de todos os meios auxiliares de diagnóstico, de consulta, etc., e não pagam nada. Não pagam praticamente nada, pagarão, quando muito, a taxa moderadora. Isto não é... É inadmissível. Não é admissível isto não é, e não é sustentável. O problema é que até podia ser, para além do problema da admissibilidade, temos depois o problema da sustentabilidade. É que isto não é sustentável. Só é sustentável com impostos crescentes. E nós já vimos que não há condições para um agravamento superior àquele que já suportamos em matéria fiscal, porque já estamos numa situação completamente anómala em termos de carga fiscal, tendo em conta o nível de desenvolvimento do país. Não é? Se fôssemos o país mais rico do mundo, eu admito que a carga fiscal atual fosse adequada. O problema é que não somos o país mais rico do mundo. Precisamente sobre a carga fiscal e de uma forma um pouco até simplista e conforme costumamos ouvir nas televisões, na rua, as pessoas a discutirem, os ricos ou os mais ricos deveriam pagar mais do que os mais pobres. Estão a pagar muito mais neste momento, não é? Aqueles que efetivamente têm rendimentos tributáveis, não é? Vão pagar muito. O problema não é, como sabe, há aqui um problema de definição daquilo que é o rico. A riqueza. O rico é aquele que ganha muito ou é aquele que tem muito? Porque há pessoas que têm um património muito grande e ganham muito pouco. Têm, porventura, encargos superiores aos seus rendimentos e estão em situação económica difícil, apesar de terem um grande património, não é? Agora, evidentemente, as pessoas são tributadas em função básica também do seu património, obviamente, do IMI, etc., mas são tributadas sobretudo em função do seu rendimento. Portanto, aí é que está a definição de riqueza. São as pessoas de elevados rendimentos. E, como sabe, as pessoas de elevados rendimentos, declarados em Portugal, vão suportar, em 2013, uma carga fiscal que já é muito acima daquilo que os seus parceiros dos países mais evoluídos pagam. Portanto, dizer-se que os ricos pagam pouco em Portugal, neste momento, deixa de fazer sentido, não é? O Governo vai conseguir avançar com estas medidas? Em termos políticos, há argumentos, há capacidade para se manter, e vimos aqui já algumas divergências na coligação nos partidos do Governo. Parece-lhe que há sustentação política suficiente para aguentar uma situação como esta e contra o sindicato de que aqui já falou? O SMO, o Sindicato dos Sentados à Mesa do Orçamento, evidentemente que é uma luta tremenda, é uma luta dificílima, não é? Para além do cansaço que já existe com o próprio programa de ajustamento. Portanto, é um assunto que já temos aqui falado. Este debate vai ser um debate, prevejo, muito difícil, mas, como digo, exatamente por isso, acho que é obrigatório que seja feito com um mínimo de serenidade e com um mínimo de objetividade. E daí, fora desta gritaria de que isto é um atentado contra o país, ou é uma coisa que não faz sentido debater a coisa assim. Ou podemos dizer que não estamos de acordo por isto ou por isto ou por isto. Eu disse até aceito esse tipo de argumentação. Agora, começar com esse tipo de, digamos, de comentários à látera que não adiantam nada, não me parece que haja vantagem nenhuma. Pelo contrário, digamos, perverte completamente a discussão. Acho que é uma discussão que tem que ser feita,
que o país tem que fazer, como digo, no limite até podemos, mas nessa altura fazemos-lo conscientemente, concluir que, não senhor, nós preferimos estar como estamos. Portanto, preferimos ter uma carga fiscal enorme, não nos importamos que essa carga fiscal aumente no futuro, queremos é manter este Estado social, supostamente social, não é? Portanto, com benefícios distribuídos a quem precisa e a quem não precisa. Portanto, preferimos manter este Estado e nessa altura temos que o pagar. Mas nessa altura é uma opção consciente, feita após uma discussão objetiva, em cima de todos os argumentos prós e contras, e muito bem, muito mal, na minha opinião, mas é uma opção. Se chegássemos a esse ponto, seria um paradoxo ou não? Sabermos que temos um problema e continuarmos a fomentá-lo. Evidentemente, é isso, mas fazemos-lo conscientemente. Mas ainda há esse cenário nesta altura? Ainda é possível fazer isso? O que não podemos é iludir-nos. Eu digo isto porque nós não nos podemos é iludir. É dizer, nós queremos manter este Estado e depois queremos reduzir os impostos para o ano. Por isso não esperem, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, não se iludam com isso, porque não vale a pena. Se queremos manter este Estado, muito bem, mas temos que ter a consciência e fazer essa opção de que queremos manter esta carga fiscal e eventualmente teremos mesmo que aceitar um agravamento da carga fiscal no futuro. Esse é que é, digamos, o grande debate a fazer. Olhando para uma outra realidade um pouco diferente destas pressões, o mercado secundário de dívida tem vindo a melhorar, nomeadamente no que diz respeito à dívida nacional. Olhando para aquela que foi a emissão sindicada desta semana, realizada pela Irlanda, e que de resto acabou por ser muito bem sucedida, parece-lhe que Portugal pode seguir o exemplo da Irlanda e ultrapassar esta crise e voltar, que é outra máxima que temos ouvido, voltar ou regressar aos mercados? Seria bom que pudesse. Como sabe, enfim, aquilo que está previsto é que, desde o início deste programa, é que no segundo semestre de 2013 a República Portuguesa possa voltar em condições quase normais ao mercado da dívida. Eu diria que o atual nível de taxas no mercado secundário da dívida pública portuguesa começa a sugerir essa possibilidade com grande força, não é? De facto, as taxas de juros têm vindo a baixar muito. No caso do benchmark dos 10 anos, nós já estamos com uma taxa abaixo de 6,5%, o que significa há algum tempo antes do fim de 2010. Estamos a voltar ao nível de mais de 6 meses antes do início do programa de ajustamento, portanto, de maio de 2011. E, portanto, estão a criar-se as condições para que nós voltemos, tal como a Irlanda, possamos voltar ao mercado e, nessa altura, merecer o apoio do programa do Banco Central Europeu de recompra de dívida, o que fará baixar ainda mais as taxas de juros e, portanto, permitirá obter poupanças significativas ao nível dos encargos com os juros no orçamento para 2014 e, possivelmente, já até este ano algumas poupanças significativas. Mas é evidente que estes assuntos não são completamente separados, aquele que discutimos até agora e este. É óbvio que se o país derrapar nesta discussão, se esta discussão digamos, da revisão das funções do Estado e da reforma da estrutura do Estado correr mal, nós só podemos esperar... O mercado vai ressentir-se. O mercado vai reagir, como é evidente. Neste momento o mercado está expectante, tem uma expectativa positiva. Repare no excelente leilão que a Espanha fez hoje esta manhã de dívida a 2, a 5 e a 12 anos, salvo erro, 13 anos. E a 13 anos, para 2026. Com taxas de juros muito inferiores às que tinha conseguido nos leilões semelhantes efetuados em outubro do ano passado, para os 3 e para os 5 anos, para os 2 e para os 5 anos. Portanto, é um sinal de que o mercado está claramente a mudar num sentido muito mais favorável para os emitentes públicos e também para as empresas, porque as próprias empresas estão a regressar ao mercado, também as empresas de uma certa dimensão, evidentemente. O Banco Espírito Santo, no início desta semana, também o fez. E, portanto, há sinais muito positivos deste lado, mas é evidente que esta discussão que agora se vai seguir tem que correr não muito mal, digamos assim. Pode não correr na perfeição, mas não pode correr muito mal, porque se correr muito mal, nessa altura, é evidente que nós vamos voltar atrás. Vamos voltar atrás, fatalmente. Dr. Tavares Moreira, muito obrigado por mais esta análise na edição das 12.